texto Raça e História foi escrito a pedido da Unesco em 1952, num cenário de pós-Segunda Guerra Mundial. Não só a guerra fazia parte do contexto histórico. Podemos citar, por exemplo, o controle colonial que boa parte dos países da Europa Ocidental exercia sobre o território global, mais especificamente sobre o continente africano e o Sudeste Asiático. Não é por mero acaso que o texto comece com a afirmação de que não há nada que comprove cientificamente a superioridade de uma raça sobre a outra. Também não há como medir supostas diferenças de contribuições das raças ao patrimônio comum da humanidade, simplesmente pela razão de que tal atitude seria uma espécie de inversão da doutrina racista, uma vez que continuaria acreditando a raça o motivo das diferenças culturais. Basicamente, o ponto inicial da crítica é a confusão frequente entre raça, no sentido biológico, e a cultura. A diversidade vinha sendo retratada como uma diferença derivada de um processo seletivo, ou seja, enquanto algumas culturas evoluíram, outras permaneciam estáticas. Supor que alguma cultura não apresentaria nenhuma influência do tempo é um absurdo. Entretanto, tal absurdo sustentou durante muito tempo as teorias evolucionistas sociais, que viam nas sociedades primitivas um estágio anterior do desenvolvimento da cultura ocidental. A teoria evolucionista social surgiu baseado na teoria da seleção natural de Charles Darwin. Com a teoria da evolução em mente, muitos cientistas criaram correntes na ciência que defendiam a tese das diferenças raciais entre os seres humanos, da importância de um controle social sobre a demografia humana, da possível diferença dos povos negros, principalmente no que se refere à inteligência, a alta taxa de criminalidade e o combate contra a miscigenação. De acordo com esse pensamento, existiriam características biológicas e sociais que determinariam que uma pessoa é superior à outra e que as pessoas que se enquadrassem nesses critérios seriam as mais aptas. Geralmente, alguns padrões determinados como indícios de superioridade em um ser humano seriam o maior poder aquisitivo e a habilidade nas ciências humanas e exatas. O darwinismo social foi empregado para tentar explicar a pobreza pós-revolução industrial, sugerindo que os que estavam pobres eram os menos aptos, segundo a teoria de Darwin, e os mais ricos que evoluíram economicamente seriam os mais aptos a sobreviver, por isso os mais evoluídos. Mas como explicar a diversidade? Dado o fato que todas as culturas dispõem do mesmo material básico, ou seja, possuem uma linguagem, técnicas, arte, crenças e outros. As diferenças estariam baseadas nas dosagens de cada um desses elementos para cada uma delas. A diferença técnica da sociedade ocidental não pode ser índice de uma superioridade em si, mas deve ser tratada apenas como uma característica histórica específica. A cultura oriental trilhou outros caminhos, mais voltados para o conhecimento do corpo humano, por exemplo. Desta forma, o texto faz uma recomendação às instituições internacionais, no sentido de preservar a diversidade cultural, não significando com isso mantê-las intactas, mas potencializando cada uma delas.